Não adianta nada você botar o cabelo espetado e a calça rasgada, que é o punk de boutique. Alô, supla! Ai, que horror, Isabel. Nossa, ele foi um super crush pra mim, na minha infância. Você lembra aquele filme Isabel. da Angélica? Tá, hora de terminar. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Queridos ouvintes, eu gostaria aqui de relatar que, para fazer esse episódio, né, dedicado ao espírito punk, a Olivia, além de ler livros, ver documentários, tudo para fazer uma pesquisa minuciosa para vocês, ela deu um passo além. Se furou inteira, entendeu? Ela falou pra mim que só não raspou a cabeça porque estava todo mundo fazendo. Então ela se contentou apenas cortar bem curtinho, pintou, né? Passei máquina do lado, descolori. Agora furar a orelha foi babado. É muito gelo. Algumas pessoas já estavam pedindo tutorial. Tem vários aí, mas melhor realmente... Você recomenda as pessoas fazerem em casa nesse momento? Não, eu acho que talvez não tenha sido algo inteligente, porque se infeccionasse, eu ia fazer o quê? Minha orelha ia cair, né? Mas tudo bem. Isso tudo faz parte esse medo, essa apreensão. Dando esse sangue, vou fazer, né? Dane-se. É muito sangue, é muita dor e vambora. Bem, mas além dessa pesquisa, a gente também resolveu falar sobre estética punk e movimento punk, porque a gente começou a discutir algo que estava acontecendo nas redes sociais que fez a gente se questionar, né? Por que estava acontecendo. Primeiro eram as pessoas raspando a cabeça, que até o Mr. Big do Sex and the City raspou, né? O Chris North, não foi? Eu não tinha visto ainda no Brasil. Você me falou que essa Thaís Farage, né, raspou. Depois eu vi que uma outra influenciadora que eu conheço... A nossa grande amiga influencer. Depois uma outra amiga minha, a Mac Nóbrega, raspou também. E eu tinha lido também uma matéria na New York Magazine falando assim: tá todo mundo raspando a cabeça agora. Na matéria, as pessoas explicam por que estão raspando. Muita gente falou pela praticidade, de não precisar ir pro salão, de não ter nenhum tipo de cuidado. Muita gente falou sobre tédio. E isso, assim, pessoas dos mais variados estilos, idades. Teve um homem que falou assim: me pareceu apropriado para um momento apocalíptico como o que estamos vivendo. Exatamente. Eu também procurei algumas matérias onde as pessoas diziam que o fato delas não terem que explicar isso num contexto social, já que elas não iam encontrar ninguém, elas não tinham que se apresentar de uma certa maneira no trabalho, ou que elas não tinham que ir para reuniões de família, onde elas iam ter que explicar, era o momento de experimentar algo de uma forma mais livre. E lembrando que o cabelo, né, como a roupa, é um marcador social, de identidade. Acho que o cabelo diz muito. Então, quando falaremos muito. Então, quando muito sobre cabelo. Então, quando você raspa o cabelo, você vai contra tudo isso. Principalmente no punk, né? Que a gente vai falar aqui sobre essa estética dos cabeludos que veio do rock. Entender ao que eles faziam frente, né? Mas eu acho que além dessa coisa da cabeça raspada, Bel, o que ficou muito... Não sei se... A gente não chegou a falar sobre isso, vamos aqui jogar no ar. A hashtag Guilhotine 2020. Não vi isso. Tá vendo? Você tá tão ilustradora, você tá saindo das redes sociais, tá perdendo. Eu estou numa fase bem offline, realmente. Então, começou a circular aí em algumas contas, principalmente nos Estados Unidos, uma hashtag chamada Guilhotine 2020, ou seja, Guilhotina 2020, que faz alusão as decapitações da Revolução Francesa, falando que aqueles privilegiados que estão mostrando as suas casas e entediados na frente da sua piscina, com seus empregados, no meio da pandemia, servindo drinks, deveriam ser guilhotinados. E aí, na verdade, isso começou a se espalhar e um monte de gente começou... E isso é uma hashtag no Brasil ou mundial? Agora viralizou, né? Como tudo. Eu acho que isso também é uma atitude punk. Né? Eu acho que a Revolução Francesa poderia ter muito a ver com os punks da década de 70. Mas vamos começar... É sempre um momento onde o caldeirão esquenta, né? É necessário destruir, e é isso também que o punk vai trazer. O que o punk queria
destruir. Mas vamos começar então definindo. Punk, a gente estava conversando aqui antes de gravar, é muito mais do que um estilo musical ou um jeito de se vestir, né? Tem uma matéria que, já que você falou sobre isso, na New York Magazine, eu vi uma matéria de 2013 que eles fizeram uma enquete para perguntar para algumas pessoas o que eles achavam que era o punk, né, em 2013. E aí algumas pessoas definiram como um tipo de música. Foi em 2013, porque foi a época da exposição no Met Gala, no Metropolitan. Olha só, tá vendo? Que era sobre punk e o título era Punk, From Chaos to Couture. Ai, gente, adoro. E aí as pessoas falavam, é um tipo de música, é um ato político, é um estilo de vida, é um estado mental, né? Um state of mind, é uma forma de se vestir ou nenhuma das opções acima. E o que é importante a gente trazer, quando a gente fala de punk, é muito amplo, né? Então, nessa pesquisa, eles perguntavam, mas qual tipo de punk te define? Aí tem pop punk, gótico punk, Celtic punk, tem o hardcore, tem o queercore, tem o Riot Girl, tem o ska punk, o cow punk, o garage punk, e aí vai anarcopunk, nazi punk, tem punk de tudo quanto é jeito. Mas acho que a gente não pode esquecer que o punk é, antes de tudo, uma subcultura de jovens. Surgiu sobretudo ali no final da década de 60, nos Estados Unidos, em Detroit. É uma cultura jovem, então, que engloba música, moda, artes visuais, discurso, né? Porque é retórica e estética. Retórica e estética, muito. Inclusive, as pessoas podem estar se perguntando, mas imagina, porque tem muita gente que ainda fala, nossa, mas punk é uma coisa de adolescente. Punk é uma revolta de adolescente. Mas o interessante é a gente pensar, se você tem uma calça rasgada, algo de taxa e rebite, corrente, piercing, sombra escura, jaqueta de couro preta velha, se você já usou coturno, cabelo colorido, de alguma maneira você incorporou a atitude punk. Eu queria diferenciar um pouco, porque depois da Segunda Guerra Mundial apareceram diversas subculturas jovens, né, da juventude pós-Segunda Guerra. Para listar algumas, a gente viu que o mod, o movimento hippie, os Teddy Boys. Quais outros? No Brasil teve o quê? A galera do Roberto Carlos, né, da Jovem Guarda, do Iê, a Tropicália também, que é da década de 60. Mas eu acho que diferente de todas essas culturas, o punk não era uma cultura de aspiração, seja ela qual for. Era uma cultura de revolta, que é contra o status quo. Sem dúvida. Né? E diferentemente de todas essas outras que a gente acabou de listar, que surgiram no momento, né, depois da guerra, que tinha essa sensação de vencemos, num mundo com sede, com esperança, né, de reconstrução. Ali no final da década de 60, da década de 70, quando o punk surge, é o contrário, é quando as coisas, né, é quando a economia tá caindo, a criminalidade tá aumentando. Surgiu num Gera momento... uma raiva, né? Exatamente. É uma raiva. Eu acho que é interessante quando a gente pensa desses movimentos emergentes, a gente entender historicamente que sempre tem uma falência de uma narrativa, né? A gente tem que lembrar que quem escutou o podcast da guerra, a Segunda Guerra foi basicamente uma briga ali, né, dos países que iam se manter capitalistas, dos países que iam se manter comunistas, socialistas, e isso inclusive divide a Alemanha, né, no final. E aí os países que se mantiveram capitalistas e que foram ajudados pelos Estados Unidos viveram os anos dourados, incorporaram o American Way of Life. E foi um momento de muita ascendência econômica, foi um momento de pleno emprego, foi um momento de reconstrução desses países que tinham sido destruídos. O interessante da década de 60 é que a juventude que estava vivendo naquele momento, que tinha mais ou menos 18 anos em 68, ela nasceu em 50. Ou seja, foi depois da guerra, já foi no momento de reconstrução. São os baby boomers, né? E aí existe um embate ideológico que, inclusive,
O Albert Camus, ele fala muito no Homem Revoltado, num livro que eu também vou trazer algumas partes aqui, mas que foi muito importante para dar sentido para essa mentalidade do existencialismo, junto com Sartre na década de 60, mas era um momento onde os pais já não conseguiam entender o mundo que os filhos estavam vivendo, assim como os filhos não conseguiam entender o que era um mundo de escassez e de dor, da guerra e de separação. Essa juventude estava vivendo um momento onde, se você largar o emprego, tem outro. Então, o que vai te segurar, ao invés de você largar tudo e tomar droga e fazer uma viagem espiritual no Nepal? E depois você voltar? Nada, porque depois, quando você volta, tem emprego para você. Foi um momento também onde o que se vendia era... Que nem você falou do cabelo, a Vivienne Westwood fala isso no documentário dela, que era o cabelo arrumado da mulher dona de casa, com o tecido, né, com as saias, com essa roupa que pensava no futuro. É interessante também porque a década de 60 não é nostálgica, ela está vendo o homem vendo a lua, então, indo para a lua, então... Aquela geração é a geração que pode tudo, que tem um futuro muito garantido nas suas mãos. Ou seja, aquela narrativa americana do pós-guerra, do pleno emprego, de tudo vai dar certo, tá tudo indo super bem. E aí, em 55, é quando, de certa maneira, não é nem tão preciso assim, mas na década de 50, final da década de 50, é quando o rock and roll começa a aparecer, principalmente com Elvis. Ou seja, agora a gente não precisa ter esse medo do mundo como nossos pais tinham, e a gente pode experimentar, inclusive corporalmente, uma forma nova de conviver com esse mundo. E a introdução, principalmente, de diversas classes, de periferia, de diversas raças, etnias, nas universidades, fez esse momento de juntar elite e periferia em certos lugares, né? E isso fez com que esse pensamento de eu não vou ficar vestida como meu pai, de terno e gravata, eu quero viver de uma forma mais livre na rua, então eu vou botar um jeans e uma camiseta, né? É o James Dean na juventude transviada, né? É o próprio Elvis Presley, então eu quero fazer o cabelo diferente e tal. Mas ainda assim é um jeans que, por mais que o jeans era já um absurdo... Ele tá lá inteirinho, intacto, né? O cabelo tá gomado, lindo. Tá com um topete maravilhoso, mas, né, tá lá gomadinho, tá tudo no seu devido lugar. Provavelmente as mães passaram muito bem esse jeans, deixaram ele bem passadinho, né? Mas existia essa possibilidade, essa busca por liberdade, né? Inclusive, eu estava relendo a parte lá da Era dos Extremos, que a gente sempre fala também, do Eric Hobsbawm, e ele fala do blue jeans e do rock, que eles se tornam marcas da juventude moderna, que antes era destinada às minorias. Ele fala... o blue jeans, o traje deliberadamente popular, foi introduzido nas universidades americanas por estudantes que não queriam parecer com seus pais. Terminou aparecendo em dias de semana e feriados, ou mesmo no caso de ocupações criativas e outros avançadinhos, no trabalho, embaixo de muita cabeça grisalha. Ele diz... O mercado de moda para jovens plebeus estabeleceu sua independência e começou a pegar o mercado granfino. À medida que o blue jeans, para ambos os sexos, avançava, a haute couture de Paris recuava, ou antes aceitava a derrota, usando seus prestigiosos nomes para vender produtos do mercado de massa. O ano de 1965, a propósito, foi o primeiro em que a indústria francesa de roupas femininas produziu mais calças que saias. Então, é esse momento de que tudo pode. Ou seja, a narrativa que foi vendida principalmente para os americanos estava dando certo. O problema é que a narrativa começa a ruir no final dos anos 60. E aí eu acho que a sensação é que... Sabe aquela sensação da juventude enganada? Comprei uma ideia e agora você me deixou na mão. Isso acontece também, enfim, de outra maneira, mas é parecido com o que acontece no Reino Unido também, né? E depois com Swing in London, dos anos 60, aí vem... essa quebra. E eu acho que a década de 70 tem muita coisa parecida com o que a gente... já tem vivido um pouco no Brasil, mas eu acho que pós-pandemia é algo que a gente vai experimentar, que é essa falência de uma narrativa. Ou seja, eu acho que... Acho que a gente já tá, né? A gente já tá vivendo isso.
Não, a gente já está vivendo, mas a gente, saindo da pandemia, a gente vai ter que enfrentar algo muito semelhante com a década de 70, no sentido das crises econômicas graves. A década de 70, o que gera principalmente essa queda da economia, primeiro, um desequilíbrio entre a possibilidade de compra das pessoas e a superprodução. Então, começou a se produzir muito, a industrialização avançou demais, tinha um grande aporte tecnológico fazendo as indústrias trabalharem cada vez mais e melhor, o que gerou um grande desemprego, porque as máquinas, isso também a gente vê hoje, né, da tecnologia entrando no mercado industrial e deixando as pessoas desempregadas. Mas também a gente teve a crise do petróleo, algumas crises, não foi só uma, né? Sendo a maior em 73, mas que já vinha desde a década de 50, na verdade, algumas crises que já vinham acontecendo. Mas essa crise do petróleo, de uma hora para outra, por exemplo, em 73, fez com que o mundo, de uma hora para outra, tivesse um valor aumentado de petróleo, aumentado 400%. Ou seja, toda a parte de transporte, todo o petróleo usado para a indústria gerar os seus produtos foi assolado por uma briga política ali do Oriente Médio. Tudo ficou caríssimo e aí o desemprego aumentou e a violência aumentou e aí a classe trabalhadora não conseguia mais se inserir e essa crise da narrativa deixa alguma coisa entalada na garganta, né? Eu acho muito significativo que um dos celeiros do movimento punk nos Estados Unidos tenha sido Detroit, que é uma cidade que fica ali na região dos Grandes Lagos e que tem uma história muito trágica. No início do século XX, Detroit era a capital da indústria automobilística nos Estados Unidos e foi um momento de muita prosperidade, inclusive muitos imigrantes europeus se instalaram lá. Muitos afrodescendentes também se instalaram em Detroit, né? Saíram do sul, que ainda estava mergulhado na miséria do pós-guerra civil. E, claro, onde também acontecia muito linchamento. Só que não é porque Detroit fica no norte que não havia segregação racial, né? Muito pelo contrário. Sempre aconteceu muita tensão racial. E ali na década de 60 começou a acontecer um fenômeno que não foi exclusivo de Detroit, mas que foi muito forte, que é um fenômeno chamado white flight, que é fuga dos brancos, né? A tradução. Então aconteceu um êxodo de famílias brancas ou para subúrbios de Detroit ou para outras cidades, né? Eles deixaram os centros. Com as rebeliões que aconteceram em Detroit em 1967, né, onde bairros negros foram completamente destruídos, esse movimento de êxodo aumentou ainda mais, negócios fecharam, a população diminuiu muito, Detroit parecia uma cidade fantasma. Então, ali na década de 60, Detroit vive um momento apocalíptico, uma situação da qual nunca conseguiu sair. Inclusive, em 2013, a cidade foi à falência. Eu usei a Bel também já leu o Mate-me, por favor, o Kill Me Please, que é essa história oral do rock, que é um livro de entrevistas sobre várias pessoas que estavam vivendo ali o início do punk. Nesse livro, apesar da Vivienne Westwood dizer que ela que criou o punk com Malcolm McLaren, mas... Ai, gente, para. Eu juro, no filme tem isso. A gente vai deixar as referências depois, o documentário sobre a Vivienne Westwood, onde ela diz que ela que inventou o punk com Malcolm McLaren. Mas, na verdade, o punk vai sendo criado ali nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muito diferente do que a gente pensa hoje. Os Estados Unidos muito longe de ser esse lugar tranquilo e da linda Times Square, inclusive Nova York, é um lugar extremamente violento. Né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a Nova York e os Estados Unidos da década de 70, pode ver um filme com o Leonardo DiCaprio chamado Diário de um Adolescente, que na verdade foi baseado na história do Jim Carroll, que foi uma das pessoas que estão nesse livro sobre o movimento punk. Nova York, nos anos 70, tem vários filmes, né, que retratam isso muito bem. Taxi Driver, que é o melhor Mean pra mim. Streets. E essa época em Nova York, terra de ninguém, você era artista lá e você conseguia pagar aluguel, né? Antes de Nova York virar essa loucura
né, que é impossível de sustentar e viver lá se você é, sei lá, um artista que tá começando, né? Tudo é corporate. É um mundo muito diferente. E o interessante é isso, que o que eu acho... Fiquei mais fascinada da gente falar sobre esse assunto do punk nesse momento, é porque o punk, pelo menos para mim, ele fala sobre aquilo que eu acredito na moda. Apesar de, quando a gente fala do punk, a gente falar de um momento de tanta dificuldade, de tanta agressividade, de tanta violência, de tanta desilusão, de tanta insegurança, a moda, ela tem um papel muito forte de fazer com que as pessoas consigam dar voz às suas sensações. Que não é essa moda conveniente, não é essa moda bonitinha, é a moda realmente diferente do que as pessoas dizem, porque a moda só tem coisa ruim, que ela só detona o meio ambiente, que ela é uma moda racista, porque a moda é isso, a moda é aquilo. Essa é uma moda sequestrada. Isso é sistema, né? Agora, eu fico muito feliz quando a gente vai poder falar de moda pelo aquilo que a gente acredita que a moda é. Que é essa capacidade de você se reinventar como esse personagem, né? Então, qual é o roteiro? O roteiro é de desilusão, o roteiro é de caos econômico, né? O roteiro é um caos político. Tudo bem, então vamos lá. Vamos ver como que eu crio esse personagem. Um livro muito legal, que eu acho que isso para dar o contexto de como é que era essa geração, essa juventude boêmia em Nova York, é o Just Kids, né, da Patti Smith. Dela com o Robert Just Kids, que é, enfim, a autobiografia dela. Eu admiro muito a obra, mas não é a minha punk favorita. Porque eu já li há muito tempo. Quem é o seu punk favorito? Bom, você sabe. Óbvio que o meu punk favorito é o Iggy Pop. Ai, maravilhoso. Sabe? Gente, inclusive, maravilhoso. eu e a Olivia, a gente assistiu um documentário produzido por ele chamado Punk. O documentário tem 4 episódios. Infelizmente, no YouTube só tem o primeiro, né? Não sei se você achou os outros. Você achou? Achei, porque tem no Globoplay. Então, eu não tenho Globoplay. Então, fica a dica. Mas os melhores são os dois primeiros. O Iggy Pop, pra mim, ele é tão emblemático e diferente do que algumas pessoas dizem, que ele é um maluco e que... cara que ficou adolescente pro resto da vida. Nossa, o que eu não acho... tem muita gente que fala isso. Ele conseguiu se reinventar, continua um homem muito bonito e, ao mesmo tempo, muito verdadeiro ao punk, né? Do que ele acredita. Lendo o Mate-me, por favor, eu fiquei imaginando... Gente, olha como... a moda é potente, olha como a juventude é potente, né? Porque o Albert Camus, ele fala em 2 livros que eu gosto muito. Um é O Homem Revoltado e o outro é O Mito de Sísifo. No Mito de Sísifo, ele fala que começar a pensar é começar a ser atormentado. Então, o que está acontecendo na periferia ali, ao invés de você ficar entubando uma narrativa que você sabe que não está dando certo, que a sua vida tá uma merda, e as pessoas, não, mas olha só, você vai votar em alguém e essa pessoa vai vir aqui te salvar, ou não, vai lá para a igreja que vai estar tudo certo, Deus vai te acolher. Tem um momento de absurdo tão grande da vida, e isso é ele que fala também, que existe um divórcio entre o homem e a sua própria vida, entre o ator e o seu cenário. E a única coisa que resta é um sentimento de absurdo. Quando esse sentimento de absurdo você começa a compreender, é quando você para de ter medo de morrer. E numa hora que você para de ter medo de morrer, ou num momento onde você não tem mais nada a perder e que você entende que você não tem nada a perder, você se torna uma pessoa perigosa. E não perigosa porque você vai matar alguém, você pode até vir a matar alguém, mas perigosa porque você para de ser uma pessoa conveniente. Olivia, agora que você falou... Posso te cortar? Eu te cortei. Óbvio. Mas agora que você falou perigosa, eu acho que a palavra perigo e perigoso foram as palavras que eu mais li pesquisando sobre punk. Total. Inclusive, no livro eles ficam falando. Inclusive, tem um jornalista do Village Voice, né, que cobrindo... Eu não sei exatamente qual banda ele estava se referindo, mas falando do punk,
ele fala da energia extremamente perigosa que esses músicos revelam. Agora até me veio à cabeça, um dos entrevistados no documentário do Punk fala que a primeira vez que ele viu um show dos Ramones, que eles cantaram 12 músicas em 16 minutos, era muito rápida a velocidade, e que a sensação era como se ele recebesse um soco na cara. O Iggy Pop, por exemplo, o tempo inteiro no Mate-me, por favor, as pessoas que estão sendo entrevistadas dizem: ah, não, fulano era ótimo, mas o Iggy era diferente, porque o Iggy era perigoso. Eles falam isso também de um outro cara que tinha o teatro do ridículo em Nova York, que falava: cara, esse cara era perigoso, esse aí não tinha limite. Esse aí não tinha compromisso com você sair de lá tranquilo. O Iggy, ele sempre tocou bateria muito bem e ele ia atrás dos caras de soul, né, que tocavam. Ele tinha muito apreço pelo jazz e pelo blues, e ele queria tocar com esses caras. Ele queria ser baterista desses caras, e aí um dia ele vai para um show do The Doors, do Jim Morrison, que segundo ele foi um show horroroso, porque o Jim Morrison estava completamente bêbado e não conseguia terminar as músicas, mas ele olhou e falou: isso é genial. E se esse cara consegue fazer isso, eu também consigo. Eu acho que o punk tem ele desliga o limite de você ter que saber fazer algo muito bem para você subir naquele palco. Né? Eu acho que a atitude não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Tem uma outra música icônica dos anos 70 do Richard Hell, que, enfim, fez parte de várias bandas. Uma delas é uma que eu adoro, que eu já também vi ao vivo, Television. E ele tem uma música chamada Blank Generation, né? A geração do vazio. Do vazio. Eu acho que o punk tem muito isso, né? De falar... Eu acho que essa é a grande transformação, porque... Eu até procurei aqui, em 69, quando o Iggy, ele lança I Wanna Be Your Dog, quando aquele homem sobe num palco, vestido de uma camisola, cheio de alumínio no cabelo. E sapato de golfe. Sapato de golfe. Ou com um macacão rasgado, vestido calcinha, com as bolas aparecendo na lateral. E ele simplesmente começa a se... Lembrando que o Mick Jagger não dançava como a gente conhece o Mick Jagger nessa época. Procura lá, 69. Ele começa a se contorcer no palco. E ele transe, gritar. Né? Em transe. Ele entra em transe e ele começa literalmente a xingar as pessoas. Diferente... Mas tem uma outra influência do Iggy Pop que começou um pouco antes do que ele, mas serviu também de influência, que era uma banda também de Detroit chamada MC5, né? Motor City 5, que também era uma banda de Detroit. E eles lançam em fevereiro de 69 um álbum ao vivo chamado Kick Out the Jams, né? E eles começam, aí a gravação começa assim, eles entram no palco e aí o cantor, o vocalista fala o seguinte: Right now, it's time to kick out the jams, motherfuckers! Né? E aí falar palavrão na música. Pra você ver, né? Ele falou assim, mas por que eu não posso falar isso? Por que eu não posso botar? Eles fizeram um anúncio, né? Depois xingando a loja que tinha tirado os discos dele porque eles falavam palavrão. Mas não era só por causa disso, não. Porque eles também tinham um logo, um mantra que era Dope, Guns and fucking in the Streets. Assim, o que eu acho interessante, o que eu acho muito bom desse movimento punk, assim, só lembrando também que não somos ingênuas aqui, né? Porque muita gente vai falar, mas o punk tem um lado, principalmente o início do punk, é muito misógino. As mulheres eram tratadas como lixo, até elas começarem a reivindicar o seu lugar no punk. Durante muito tempo, o punk foi um movimento branco, né? Inclusive, a Vivienne Westwood, a primeira roupa que ela faz para os Texas Pistols, tem uma suástica, o que é muito louco. Então, a gente sabe que é um movimento complexo, é um movimento de raiva, é um movimento de destruição, né? E cada um vai criando a sua narrativa e tendo raiva daquilo e vai incorporando um lado também muito agressivo. Mas o interessante é que o punk, ele não quer... eu acho que isso que incomoda
é que, diferente do rock progressivo e do rock anterior, ele não era feito para quero ter uma banda e construir algo e quero ser reconhecido pela indústria. Eles até queriam, mas é sempre de uma maneira muito louca, né? Porque eles pegam dinheiro, mas eles se metem em um bando de treta e gastam tudo em bebida e festa. Não tem controle. E essa falta de controle social, que isso é muito perigoso. Porque é o lance do mito da caverna, né? Eu não quero ir lá procurar luz, eu quero ficar aqui no escuro e é isso aí. Tem uma parte no documentário Punk, né, que o Danny Fields, que foi manager dos Stooges, empresário, falava assim: poxa, as pessoas acham que eu sou empresário, mas na verdade mesmo eu era babysitter, eu era babá deles. Porque não existia essa coisa, cada um no seu quadrado, né? O público de um lado e essa fronteira invisível com o palco e o artista, né, no seu lugar sagrado. Era uma loucura, tudo podia acontecer. Ele se cortava com vidro, vomitava, jogava pasta de amendoim, se jogava no público. Mas eu acho muito impressionante isso. Eu encorajo todo mundo a dar Google para assistir os shows dos estúdios ali em 69, na década de 70. É muito impressionante o Iggy Pop, quando ele se joga e o público levanta ele. Era como se ele ficasse em pé, assim. Não, ele andou na mão da galera, né? Ele É muito impressionante. E ele se jogava, se caía, as coisas quebravam, ele rolava em cima do vidro. É uma falta de limite mesmo. É essa coisa do homem revoltado do Camus, que eu acho que é muito um sentimento ali. Proclamo que não creio em nada e que tudo é absurdo, mas não posso duvidar de minha própria proclamação e tenho de, no mínimo, acreditar no meu protesto. A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível. Se não se acredita em nada, se nada faz sentido e se não podemos afirmar nenhum valor, tudo é possível. Porque eu fico imaginando, aquele homem sobe no palco, sem camisa, com aquele cabelo sujo, e se rasgando, e se ferindo, e gritando, e se contorcendo. Em transe, e se jogando no público. Alguém que as pessoas olhavam e falavam assim: não, esse cara pode matar alguém, ele é perigoso. E ao mesmo tempo você olha e aquilo faz sentido. Aquilo dá voz a um sentimento que muita gente que estava ali como espectador queria. E as pessoas olham para aquilo e falam assim, é quase o limite da experiência humana, né? Fora as letras das músicas, eu confesso que, apesar de adorar o Iggy Pop, até eu nunca parei para prestar atenção nas letras. E aí eu tava vendo uma das minhas favoritas é a de Search and Destroy, né? Que ele fala no momento: eu sou uma chita caminhando pela rua com coração de napalm. Eu sou o filho fugitivo da bomba atômica. Sou o garoto esquecido do mundo. O que procura e destrói, né? E lembrando que procura e destrói, search and destroy, né? É um termo ligado a, enfim, guerra. A militar, a guerra. Então ele inverte. E que chega muito a gente pensar também quando a gente fala do rock em si, no final do 55. E lembrando que assim, a guerra do Vietnã, que tem uma importância muito grande nessa revolta das pessoas, porque principalmente os soldados vinham de periferia, né? Então, a guerra do Vietnã, que vai de 55, né, no mesmo ano que é dito meio assim que o rock nasceu, não o punk, o rock. E ela vai até 75. Então, toda essa época, né, ela é bem ligada, ela tem uma presença militar muito grande na televisão, nas rádios, na imprensa. E você deixar o seu cabelo grande, imagina o que não era nessa época. É você se dizer completamente fora de um padrão militar. De cabelo direitinho, né? Cortado, curto, da sua roupa limpa, de você fazer parte de uma estrutura de defesa. Então, você botar um cabelo grande
não tomar banho, andar sujo, maltrapilho, se drogando, se embebedando pelas ruas. Isso é você incorporar o contra aquela outra opção, né? Aquilo que está acontecendo. Delinquência ou isso, né? Exatamente. Eu acho que o que o punk faz arte ou crime. Afirmar o poder da delinquência. Não tem meio termo, sou delinquente, né? Sim. Né? Sou delinquente, sim. Agora, é muito, muito interessante porque isso acontece na década de 70. Inclusive, no Kill Me Please, no Mate-me, por favor, existe uma sugestão que o Nixon, na época, que era um presidente também muito conservador, ele quis introduzir a heroína nesses movimentos de contracultura para fazer com que as pessoas se degradassem, né, e elas deixassem de ter atuação, porque até então LSD, cocaína e maconha estava todo mundo bem no dia seguinte. A heroína realmente leva a experiência das drogas para um lugar de vício muito mais complicado. E aí, na década de 70, existe essa aversão, né, ao punk, esse medo. Mas também é muito interessante como fez tanto sentido que depois ele foi passando à cultura de massa, né? Na década de 80, você já conseguia ver um monte de gente não necessariamente suja, maltrapilha na rua, mas já incorporando os moicanos com cabelo colorido, né? Na televisão isso já não era mais o problema. E hoje em dia todo mundo tem a sua calça rasgada no armário, e isso... Você pode até frequentar um Copacabana Palace com saltinho que tá tudo certo. Mas também entendendo como fez tanto sentido, ao ponto de ter sido incorporado até hoje, né? Bem, mas eu acho que é interessante porque a gente fala tanto dos Estados Unidos, a gente falou tanto do Iggy Pop, e a gente mal falou da Vivienne Westwood e, por exemplo, dos Sex Pistols, e o porquê que o punk foi tão relacionado. Muita gente, inclusive, acha que o punk foi um movimento inglês. Na verdade, ele é uma emergência americana, só que ele nunca se criou muito, ele foi muito combatido nos Estados Unidos, ele nunca foi muito aceito, as gravadoras sempre eram gravadoras pequenas, ele nunca entrou na cultura de massa em si. Que também tiveram muitas bandas, foi o caso do MC5, que a gente já falou aqui diversas vezes, que os artistas se mergulharam tanto nas drogas que ficou também insustentável, né? E eles eram muito políticos nesse sentido que o punk é político, óbvio, mas eles acabaram entrando para ação armada. Eles andavam armados, né? O cara lá, o empresário deles, foi preso. Eles acabaram entrando numa onda muito mais de ação ali do que na parte da música, eu acho. Mas eu acho que a parte que chega em Londres é um momento onde é quase como se o punk ganhasse um banho de loja, né? Um banho de loja pela Vivienne Westwood, que era onde todo mundo queria comprar as roupas, então, né? Ela tem essa loja até hoje, numa parte muito chique de Londres, mas até então era uma parte da contracultura, que é a King's Road e no Chelsea. E até hoje ela tem essa loja que chama O Fim do Mundo, a loja do fim do mundo. É onde era o Sex, né? Onde era o Sex. Que ela tinha com um outro personagem que é chave, né? No punk britânico, que é o primeiro marido dela, Malcolm McLaren, que deixou, né, o negócio que ele tinha com a Vivienne Westwood. Eu acho que é o segundo marido dela, sabia? O primeiro ela se casou com um cara chamado Derek. Ela teve um filho. Eu também não sabia não, Bel. Eu vi no documentário. E ele vai pra Nova York, né, e eu acho que ele fica louco. Aí ele vira empresário primeiro do New York Dolls, né? E depois ele que é a mente por trás dos Sex Pistols. Na verdade o New York Dolls já tocava em Nova York. Sim, não, ele trouxe para o Reino Unido, mas meio que não tinha muito como tirar leite de pedra, né? Acho que não vingou. Mas Não vingou, porque assim, pelo menos naquele documentário do punk, o Michael McLaren, todo mundo xinga, né? Fala que assim, ele era... Eu fiquei com uma imagem péssima dele.
O New York Dolls, por exemplo... Ai, gente, tem tanta coisa pra falar, dá até pena, né? Porque, assim, o New York Dolls foi a primeira banda de rock a se vestir de mulher. Apesar de serem héteros, eles se vestiam de mulher, né? No palco. Mas o Iggy Pop também, né? É diferente, porque o Iggy Pop, ele ia de camisola, ele era uma coisa esquisita. Eles se vestiam de mulher. Primeiro que, assim, eles usavam calça jeans feminina. Eles usavam muitas coisas porque a modelagem ficava mais apertadinha, né? Ficava mais skinny. É, diferente da calça boca de sino, né? Da cultura hippie. Mas essa coisa eles se vestiam de mulher mesmo, batom, cabelo grande, salto alto. Eles eram assim. Eles tiveram mais uma pegada glam ali, mais pra Bowie, né? O Bowie copiou eles, segundo o livro. Foi o Bowie? O Bowie, nossa, todo mundo fala, assim, pelo menos nas entrevistas do livro, fala assim, o Bowie era... Não lembrava disso. E é realmente, tá? Porque eu entrei na internet e procura aí, David Bowie em 1969. Ele parece um folk, ele parece um... Sério. Ele tá com uma roupa justa, calça boca de sino, um cabelão que parece o cara dos Scorpions do Poser. E aí, no livro, tava falando, o David Bowie, quando ele olhou o New York Dolls, ele falou, é isso. O Mick Jagger com a coisa da dança do Iggy Pop. E aí, na verdade, quando o New York Dolls, né, ele vai lá para Londres, né, não dá certo porque, na verdade, um dos garotos morre, aí ele tem que vir porque se droga numa festa dos ricaços e tal, papá. E começa a ter essa repaginada, né, dessa moda. E aí, na verdade, a coisa vira nos Estados Unidos do punk quando os Sex Pistols vêm, porque eles são expulsos da Inglaterra, porque eles fazem a música Anarquia no Reino Unido, né? Anarchy in the UK. E eles começam a ser agredidos na porta dos shows. Eles começam a realmente... As pessoas... Porque eles falam mal da monarquia e eles começam a falar, olha, meus pais proletários estão aqui pagando impostos para esse bando dessa família aí ficar numa boa, vivendo às minhas custas sem fazer chongas nenhuma, não quero mais isso. E eles começam a fazer o anarquia nos Estados Unidos e são praticamente expulsos do Reino Unido e vão para os Estados Unidos. O punk teve que sair dos Estados Unidos para voltar como rock inglês e aí deu certo. E aí virou cultura de massa. Só que aí depois o Sid Vicious morre, se mata Nancy, a mulher dele, e aí vira aquela coisa toda. E a partir daí o punk começa a ter essas transformações depois que ele vira cultura de massa e aí ele vai... Vender camiseta. Vai vender camiseta e, na verdade, vão criando outros movimentos punks, né? Porque aí vira o hardcore e aí vira coisa, mas eu acho que o punk é muito interessante é juntar a escória e fazer com que a escória suba no palco e seja aplaudida, sabe? Tudo que era renegado, tudo que era que era tido como lixo, inclusive essa ideia do punk, né? Inclusive esse nome punk, não sei se a gente falou, mas a denominação punk foi dada pelo autor desse livro do Mate, por favor, junto com outros amigos, o Lex McNeil. Na verdade, ele popularizou. Já tinha uma outra revista chamada Cream, que já tinha usado o termo, mas não foi algo que pegou. Ninguém se chamava punk por causa disso. Né? Eles criaram nessa revista chamada Punk. O documentário do punk é interessante também colher o relato deles, né? O cara fala... Eu era white trash kid, assim, realmente não tinha nada a perder. Era isso, vida de crime, então resolvi fazer algo que valesse a pena. Criei uma revista sobre, né, a cultura punk pra ficar perto desses artistas que eu queria, né, frequentar. Mas ninguém queria ser chamado de punk, né? Porque depois foram descobrir que o punk era tipo o último nível na cadeia, assim. O presidiário que virava
a mulherzinha de um outro cara na cadeia, era o cara que era currado, era o último nível na cadeia, era o punk, ninguém tem queria. Dois sentidos, né? Quando eles decidiram botar punk, eles decidiram porque era isso que você escutava na TV, que, né, na TV você não podia falar palavrão, você não podia falar asshole, né? Você falava um punk pra falar de alguém, né, ali perigoso. Tinha uma trama policial, não falava palavrão, falava punk. Mas qual é, assim, o seu filhote de punk favorito? Mas realmente foi uma semente essa primeira geração punk norte-americana e britânica. Mas aí eu vou falar do que eu considero os punks hoje. Nem sei se vão xingar a gente, porque não é todo mundo que gosta. Mas assim, só para explicar antes do que eu vou dizer, para mim, punk é o último grau de subversão. É você ser conveniente zero. Eu acho que para entender isso, eu acho que a primeira entrevista que os Sex Pistols dão na TV, que inclusive o Malcolm McLaren os obriga a ir para uma TV falar com o apresentador chamado Bill Grundy em 76, e é um choque de geração. E eles não estão fazendo questão nenhuma de estar naquela TV. Eles não estão fazendo questão nenhuma de estar conversando sobre aquilo. E o cara falando, porque vocês ganharam 40 mil para fazer um disco, não é muito. E eles não estão nem aí, eles são grosseiros, eles falam palavrão. E aí todo mundo falando, porque os punks não têm educação. Mas eles fazem a gente pensar o que é isso? O que é o último nível de repúdio, sabe? Então, assim, me colocaram de fora, me falaram que eu sou lixo, agora vão ter que me engolir assim e ter essa força de transformar. Eu acho que punk é ser subversivo ao ponto de você não querer tampar o sol com a peneira e ser conveniente para o mercado porque você é um revoltado, um rebelde. É você chutar o balde de uma maneira que você consegue mudar o mundo. Né? E você consegue dar voz a todo mundo que está sendo colocado fora da rodinha. O meu filhote de punk favorito e isso, apesar de ser uma informação que esteja por aí, ele já falou em várias entrevistas, pouca gente sabe, mas o RuPaul, ele começou a vida artística dele em bandas de punk em Atlanta. Mentira, Isabel. Sério, tem até vídeos e ele usava o drag, né, só porque ele era uma banda punk, ele não fazia o drag de Glamazon toda montado. Ele usava uma bota e aí um vestido tipo de high school pra ir pra festa de prom. Aí misturava com cabelo espetado. E aí ele começou a notar que a imagem dele era muito mais... causava muito mais reação do que a performance em si musical, digamos assim. Inclusive, eu aconselho vocês a procurar no YouTube. Vou botar nas referências os vídeos. Ele fez parte de algumas bandas, mas dá pra achar vídeo dessa época, início dos anos 80. Tem uma que chama Wee Wee Paul. E ele faz um punk mais new wave, digamos assim, uma verve mais blonde, e Debbie Harry e B-52s, coisas assim, um estilo assim. Ele cantando esse estilo não tem força. Nossa, mas é muito bom. Essa eu não sabia, tô maravilhada. O que me fez lembrar, a gente também não pode deixar de comentar uma das figuras muito importantes para a construção do início do punk, que foi a primeira trans a subir no palco de rock, que foi... Né, começou como Wayne County e aí depois virou Jane County, que é uma figura assim... Do início da coisa toda, muito importante dessa cena e que fez a sua transição em cima de um palco cantando punk. Eu acho que aqui no Brasil tem esses dissidentes de punk e eu vou te falar, óbvio, do meu coração, a Cacete. Eu acho que tem do nosso coração. Tem uma verve,
tem uma verve punk no sentido do sexo, de falar sobre as coisas de uma forma honesta, crua, uma estética muito forte. Eu acho que eles são os filhotes punks que eu considero. Mas também me vieram duas marcas, duas figuras também importantes hoje para a gente pensar, que é a Vicente Perrota, uma estilista que desfila na Casa de Criadores e que ela, né, tem uma postura sobre o que é se vestir e essa coisa do faça você mesmo, e também uma defesa de bandeiras, dessa coisa da subversão, de você ser colocado sempre à margem da sociedade, você decide subir numa passarela e se colocar no holofote. Eu acho isso muito punk e eu acho que ela faz isso muito bem. E também as estileiras, né, que é um grupo de, eu diria até artistas, porque eu acho que eles podem ser considerados dessa maneira, onde eles começavam a cortar roupa e cortar peças de sapato e de roupa e fazer umas construções desse lado meio trash, mas ao mesmo tempo muito inventivo. A gente não falou muito do movimento punk no Brasil, enfim, musical, né? Porque chega um pouco mais tarde, na década de 80. Mas eu acho que na década de 70, essa pessoa me lembra muito Iggy Pop. O Ney Matogrosso. Você também tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso também. Nossa, eu acho que o Ney Matogrosso, apesar de musicalmente, né, ser bem diferente do punk... Eu também, mas é porque eu acho que aí já cria uma mistura dessa coisa da brasilidade, sabe? Que aí ele já mistura tropical, essa coisa do tropical, né? Latino-americano. Eu acho que a diferença principal é que o punk, diferente do Ney, ele é mais radical no sentido que ele... Principalmente a coisa do sujo. Que eu acho que isso é muito... Isso é muito desafiador para a nossa sociedade. Inclusive, assim, o CBGB, né, que era um dos clubes super importantes em Nova York, onde as bandas se apresentavam. Eu não sei se é no Mate Me, Por Favor, que eles relatam isso, que tem cocô no meio do chão. Não, é um lixo. Que as pessoas estão fazendo xixi, as pessoas abrem a porta. É uma coisa assim... É porque eu acho que o punk radical, ele te leva a um estado de selvageria, que é esse estado de absurdo um pouco que o Camus fala, que é essa civilização serve para algumas pessoas, mas são outras que são jogadas no lixo, né? Então você instituir que tá bom, me jogou no lixo, então vai ficar com cocô no chão. Isso é impensável, isso é perigoso, porque a sociedade está estruturada no fato de você ter que ser uma pessoa civilizada que não fala palavrão, que se limpa e que vai para o emprego. Então, se o cocô não é um problema, se o palavrão deixa de ser um problema, se você andar pelado na rua deixa de ser um problema, como você faz? Como é que você faz as pessoas irem para o trabalho? Você acha que agora o pessoal raspando a cabeça... Você acha que isso está indicando apontando, de repente, o espírito punk nas pessoas está começando a acender? No Instagram, né? No Instagram, exatamente. No Instagram. Onde, se você aparecer de peitinho, ele te bane, né? O Instagram, gente, Instagram não é punk, hein? Tá longe de ser punk. Mas eu acho que, na verdade, fiquei pensando nisso. E sempre existe essa subcultura, sempre existe essa reação. Eu acho que nos últimos tempos, para quem está ouvindo e não conhece, tem alguns movimentos muito interessantes para pessoas que gostam de moda. É muito mais interessante procurar os inferninhos do que ficar vendo Vogue, né? Então, assim, falando dos infernos, que é onde a coisa ali está latente, é onde a conversa está acontecendo de uma forma muito mais interessante, eu acho que a gente pode ver o afropunk, né, que
começou ali naquele documentário em 2003 e que depois virou um festival em 2005. É um movimento, né? Que virou um movimento e que, assim... Aí tem muita gente que fala, mas hoje em dia não é mais punk, porque já está ali vendendo roupa, sendo patrocinado por um monte de gente de grana e tal. Isso não me importa. O que importa é, assim, criou um ambiente muito interessante de voz, de experiência, de estética, de experimentação. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem também algumas referências interessantes, essa coisa de dar voz, né, da moda, não como esse sentido de indústria, mas a moda como esse símbolo incorporado no vestuário. Eu lembrei muito da Baticu, né, uma festa também que só pelo nome já é subversiva em si, e que hoje em dia também ficou bem grande, inclusive parceira do Afropunk aqui no Brasil, mas que deu uma voz muito pulsante nos últimos tempos aqui no Brasil. E eu lembrei também de outra festa, que é a Mamba Negra, de duas mulheres, a DJ Cachu e a Laura Dias, que inclusive agora tem uma banda chamada Teto Preto e que, para mim, incorpora não só esses movimentos, que também são muito referência da década de 70, né, que é o feminismo, o queer, o LGBT, isso tudo estava misturado ali em certa maneira nesse movimento punk na década de 70. E essa festa, que apesar de ser eletrônica, ela tem muito do se vestir, né, da performance. E é isso que eu acho, quando todo mundo fica discutindo, porque a moda, recriminando a moda, disso, daquilo, é quando a gente vê a moda no seu melhor momento. É quando ela está dando voz a esses sentimentos latentes, né? Eu acho que para entender o punk, tem que escutar o punk. Então, uma das coisas que eu sugiro aos nossos ouvintes é entrar no Google e entender o que os Beatles estavam tocando em 69, o que os Rolling Stones estavam tocando em 69, dar uma olhada no David Bowie em 69 para entender que o Ziggy Stardust vem depois do New York Dolls, e entrar para ver, sem dúvida, o Iggy Pop, a Jane County, o New York Dolls, o MC5, o Sex Pistols, Ramones. Em cena, porque... o Ramones eu acho maravilhoso. Só que o Ramones instituiu aquela calça e aquela jaqueta. E aquele cabelo. Eles são... É menos imaginativo, assim. Sem dúvida, pra gente saber sobre moda e entender a função da moda, que vai muito além desse bando de blá 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 que a gente está ouvindo hoje em dia, é entender que a moda é importante, sim. Só que ela foi sequestrada por um monte de gente querendo fazer uma grana em cima de pautas importantes, né? Hashtag Guilhotine 2020. Porra, total guilhotine, gente. Vamos falar de moda sobre aquilo que ela é, né? Sobre aquilo que ela é. E não sobre aquilo que sequestraram. Então é isso, querida Oli. Nos vemos semana que vem na nossa live no Zoom para falar sobre esse episódio. A gente vai poder fazer vários adendos. Zoom Boomers é o momento de vocês. Falando sobre o punk, é o momento do Zoom Boomer aparecer, hein? E enviem as perguntas pra gente sobre esse tema. É isso. E a Isabel vai vestida de punk, pra gente ver a versão punk dela. Aguardem. Não adianta nada você botar o cabelo espetado e a calça rasgada, né? Que é o punk de boutique. Alô, Supla! Né? Ai, que horror, Isabel. E a gente não falou do Supla, teria sido bom. A gente deveria ter falado, né? Você lembra aquele filme Isabel. Da Angélica? Tá, hora de terminar. Tchau, Bel. Ai, tchau, Oli. Até semana que vem. Tchau. Beijo.